Bom, eu quero então desejar boa tarde a todos e a todas, né, e falar que é sempre uma felicidade poder pensar assim, nessas questões indígenas e educação escolar indígena particularmente, que é uma temática que me agrada, tanto por uma questão de pertencimento quanto por uma questão mesmo de pesquisa, né, de atividades acadêmicas e projetos que eu já me envolvi e continuo envolvido em tantos projetos por aqui, pelo IFBA, em outros lugares. E aí eu queria então falar um pouco assim sobre a educação intercultural à luz de uma leitura, né, de uma entrevista que foi dada pelo Gerson Baniwa, né, que ficou intitulado, que foi publicado nos cadernos do CIMEAC, né, é uma revista de Uberlândia, eu creio que da Universidade Federal de Uberlândia, e ficou com o título Educação Intercultural, Direitos, Desafios e Propostas de Descolonização e de Transformação Social no Brasil. E aí, assim, à luz desse texto, né, e também pensando, refletindo sobre outras questões para além do texto, eu queria dizer, em primeiro plano, que eu considero que é fundamental que os povos indígenas e os professores indígenas e os intelectuais indígenas, é fundamental que se apossem dos saberes acadêmicos. Eu estou até invertendo a ordem das coisas, né? Eu acho que se apossar dos saberes tradicionais é óbvio, isso aí nem precisa dizer. Mas para além dos saberes tradicionais, eu considero assim fundamental que nós nos apossemos de conhecimentos científicos, né? De conhecimentos de todos os tipos. É fundamental que a gente se aproprie, né, dos debates bibliográficos, ainda que não exatamente para concordar, né? Pode ser também para discordar, mas nós precisamos então conhecer o que estão dizendo para podermos discordar, né? Eu acho que essa regra ela é fundamental. E aí, em relação a isso, por exemplo, o Gerson Baniwa, na entrevista que ele concedeu, ele fala o seguinte, né? Eu queria fazer uma leitura de uma parte que ele diz assim: para nós, indígenas, a ideia de interculturalidade pode ser entendida a partir de duas perspectivas, né? Aí ele fala uma que é de abrir o caminho para o reconhecimento e reposição dos sujeitos colonizados, subalternizados, subjugados, silenciados, dominados e alijados de suas autonomias societárias e cosmológica a uma posição de diálogo, de interação, de coexistência, a convivência dialética, né? Que eu acho que é essa a perspectiva que nos interessa. Fazer um diálogo dos saberes indígenas com outros saberes, com o objetivo de valorizar e fortalecer tradições. Depois ele faz a crítica a outras concepções de interculturalidade, que eu não vou entrar nessa questão agora. Aí logo na sequência, ele diz assim: assim, para a defesa de suas culturas e de seus conhecimentos e de seus direitos, na atualidade, os povos indígenas necessitam dominar ao máximo possível os modus operandi e operandi dos colonizadores. Assim, dominar os conhecimentos dos brancos não significa tornar-se branco ou abdicar-se de seus modos tradicionais de vida. Significa que, de posse dos conhecimentos dos brancos e dos seus modos de pensar, agir e viver, a chance de estabelecerem estratégias eficazes de defesa, resistência e garantia de seus direitos e de seus interesses é muito maior, transformando os próprios conhecimentos dos brancos não contra os brancos, mas em favor dos direitos coletivos indígenas, né? Então eu concordo com essa proposição, assim como eu concordo com uma outra proposição complementar que ele coloca numa página adiante, que ele diz assim: dessa forma, os povos indígenas, por meio da escola, não abrem mão de garantirem o acesso mais amplo possível aos conhecimentos encontrados no mundo extra-aldeia, que lhes interessam, mas é claro, sem abrir mão do direito de continuarem produzindo, reproduzindo, promovendo e vivenciando os seus conhecimentos próprios, né? Então, esses trechos da entrevista do Gerson, né, eu estou aqui referendando só para afirmar que a proposta é interessante, que eu penso assim, que o objetivo da escola diferenciada que nós estamos defendendo e que nós estamos construindo, o objetivo não é ensinar a nós sermos indígenas, né? Eu acho assim que se a escola servir para formar índios, eu acho que não precisa de escola.
para formar índios, porque a escola nunca formou, ela sempre deformou a tradição indígena. Desde quando Cabral chegou por aqui, a escola nunca se propôs a fazer diálogo com os povos indígenas. Então eu fico imaginando assim, como que uma instituição, uma agência estrangeira em relação às tradições indígenas vai ensinar-nos a sermos indígenas, considerando que essa agência estrangeira sempre foi etnocida e genocida, né? Então, nesse sentido, eu diria então que a escola, ela tem que, neste momento, ser construída exatamente nessa perspectiva intercultural. E aí, novamente, né, aqui me reportando ao texto, na entrevista do Gerson, ele faz a seguinte fala sobre interculturalidade, né? Ele fala assim que, em primeiro lugar, é importante entendermos que a instituição escolar, assim como a ideia de educação intercultural, são invenções do colonizador, né? Ele faz essa proposta e tal, e aí na sequência ele vai dizer assim que a instituição escolar, por exemplo, foi criada e é mantida para garantir a manutenção, a reprodução e a continuidade dos modos de pensamento, das relações sociais, econômicas, políticas e culturais da própria sociedade moderna, liberal, industrial, mercantilista, capitalista, tecnicista. Ou seja, ele está dizendo assim que a escola originalmente não é nossa, isso aí é óbvio. A escola não é originalmente uma agência dos povos indígenas. Ela chegou e se impôs como uma forma de colonizar. Eu diria assim que a escola chegou com uma proposta de arrancar a alma indígena, dito de outra forma, chegou como uma forma de transformar o índio em não índio, que era o projeto tanto do Estado português quanto depois do Estado brasileiro, o projeto de integrar o índio à nação, ao seio da nação brasileira. Então a palavra integrar sempre esteve muito enquadrada nas propostas escolares, curriculares por aqui. E aí é importante também dizer que, de acordo com vários pensadores, educadores, pesquisadores da educação, como Demerval Saviani, né, tanto ele, mas eu quero, na verdade, pensar agora, neste momento, não exatamente sobre Demerval Saviani, mas eu acho que talvez mais interessante pensar agora é em um filósofo chamado Louis Althusser. Louis Althusser é um filósofo francês, contemporâneo nosso, mais falecido, que escreveu um livro chamado Aparelhos Ideológicos de Estado, né? E nesse livro ele então fala como que as elites, né, a burguesia consegue reproduzir e perpetuar seus valores na sociedade. E aí ele vai falar então das agências, né, que ele chama de aparelhos ideológicos, e entre elas ele fala da igreja, ele fala dos meios de comunicação que manipulam, né, ideias, e aí ele então foca na escola para dizer que a mais perigosa, digamos assim, a mais perigosa agência de perpetuação dos valores dominantes é exatamente a escola, né? A escola então é uma agência que produz e reproduz valores da classe dominante. E para nós, povos indígenas, isso não fica nenhuma dúvida, né? A escola ela sempre serviu então como um instrumento, uma agência de colonização. Só que chegou um determinado momento da história, né, depois de muita opressão e de muita violência que veio a partir da escola para os povos indígenas, chegou um momento aí, a partir da segunda metade da década de 1970 e anos 80, né, que o movimento indígena ali que estava surgindo, né, então começou a fazer a discussão junto com alguns setores da sociedade, a discussão a respeito da possibilidade da escola vir a ser uma agência de valorização das tradições indígenas, né? Então pensou-se nessa possibilidade e pensou-se começou-se a pensar como que seria possível transformar uma agência de violência e de opressão em parceira dos povos indígenas, né? Então eu considero assim, em primeiro plano, que obviamente que essas coisas, né, transformar a escola numa agência de parceria, não vai acontecer através de uma fórmula mágica, através de uma pó mágico, através de um rapé, através de nada disso, né? Porque a escola, para a gente transformá-la numa agência de cooperação, obviamente que nós iremos ter que amansá-la. Assim como os colonizadores diziam que os índios tinham que ser amansados e que a escola deveria ser agência de amansar, eu diria que agora, neste momento, nós, povos indígenas, vamos ter que fazer exatamente esse exercício, que é o de amansar a escola. Porque eu não consigo
assim, com facilidade, imaginar como que uma agência que durante séculos violentou, agora do dia para a noite virou parceira, né? E como que o Estado, que historicamente oprimiu e promoveu o genocídio, como que o Estado agora está dizendo assim, não, beleza, vocês são bacanas, a gente vai ajudá-los e queremos tudo de bom para vocês, né? Então nós temos assim que ter muito cuidado com os discursos, observar com muito cuidado o que está acontecendo. E aí vamos supor que o Estado esteja então criando uma outra armadilha que a gente não esteja nem percebendo exatamente que a armadilha seja essa, né? Assim, eu estou pensando de uma forma extremamente pessimista, e aí esse meu pessimismo eu prefiro transformar no otimismo de dizer assim, vai ser um tiro pela culatra, porque se o Estado criou, e na demanda dos povos indígenas, criou uma escola, né, uma escola diferenciada, que no final das contas é uma armadilha, nós vamos transformar essa armadilha em um instrumento de fato nosso, nós vamos tomar conta disso, a gente vai pegar no laço, né? Acho que a gente tem que transformar essas falas contra eles, né? Porque eles dizem que os índios foram pegos a laço, foram amansados, então agora nós vamos pegar essa escola no laço e vamos amansá-la em nosso favor de fato, né? Então não vai ser o Estado que vai fazer uma escola boazinha para nós. Na verdade somos nós que vamos transformar a escola numa agência nossa. E aí nesse sentido, eu diria assim que não cabe pensar a escola indígena como algo folclorizado, sabe assim? Pensar assim que a escola indígena então ela vai só transmitir valores e currículos e, enfim, planejamentos vinculados às questões indígenas para que os indígenas sejam bonzinhos e demonstrar que os povos indígenas são bonzinhos e que tudo vai ser maravilha porque os povos indígenas são maravilhosos, né? Eu acho que essa perspectiva, né, como o próprio Gerson Banil aqui coloca, né, essa perspectiva ela é equivocada, porque a nossa escola, a escola que nós queremos buscar, ela tem que fazer o diálogo com a tradição, mas ela tem também que dar uma formação para que a gente se aproprie dos conhecimentos científicos e que a escola que nós estamos construindo seja uma agência que colabore nos projetos societários dos nossos povos. E colaborar com os projetos societários significa pensar uma escola que viabilize a dignidade dos povos indígenas, né? Tem que qualificar sim para o trabalho, e isso não significa dizer que nós estamos nos rendendo ao capitalismo ou ao liberalismo, qualquer coisa desse tipo. Significa que a escola vai estar a serviço do que efetivamente nós queremos, né? Obviamente que a escola ela tem que funcionar com responsabilidades socioambientais. Nós temos que amansar a escola, inclusive nesse sentido, porque historicamente a escola tem rejeitado o diálogo sobre essas questões, né, que historicamente têm sido tão ruins para a humanidade, que é, por exemplo, os próprios problemas trazidos pelo desenvolvimento tecnocientífico. Então, a partir do século XVIII, os iluministas disseram que a humanidade trilharia um caminho racional de produção de ciência e tecnologia que no final produziria o bem-estar para a humanidade. E aí nós chegamos no século XXI e observamos que a tecnociência produzida ela não está disponível para todos, ela está concentrada na mão de poucas pessoas e que, para além disso, o desenvolvimento no formato que aconteceu, a partir dessa ideia de progresso, produziu angústia humana e produziu destruição, né, do que nos rodeia, né, dos valores ambientais e o aquecimento da terra e a poluição dos rios e a destruição das florestas. Então a escola tem que dialogar com essas coisas todas. Dialogar no sentido de que os próprios currículos e planejamentos escolares têm que caminhar, né, com uma concepção de respeito entre as pessoas e das pessoas com o meio onde elas vivem. Isso é fundamental. Então significa dizer que a escola então tem que dialogar com essas coisas todas que são valores indígenas, mas a escola tem também de dialogar com uma forma de sobrevivência, eu diria assim, sustentável, né, para os nossos povos. Então, sintetizando, né, o que eu estou querendo dizer, a escola então não deve ser, na minha opinião, uma agência simplesmente para ensinar e aprender tradição indígena. A escola é um espaço onde a tradição indígena virá dialogar com outros conhecimentos,
visando valorizar e fortalecer as nossas tradições, mas também viabilizar os nossos projetos societários de vivência, de sobrevivência dos nossos povos dentro dos territórios. Dito de outra maneira ainda, a escola e os currículos e os planejamentos escolares têm que dialogar com a gestão territorial dos povos indígenas. E por fim, eu queria dizer assim que apesar, né, já de algum tempo, de algumas décadas, nós estarmos discutindo a educação escolar indígena diferenciada, eu vejo em grande medida que uma parte muito grande das escolas e do corpo docente das escolas indígenas ainda continuam, em alguma medida, reproduzindo aquilo que o João apresentou aqui, o João Rodolfo apresentou aqui como pedagogia tradicional. Então, os professores continuam apegados a práticas extremamente tradicionais, né, a valores, né, que, por exemplo, só para dar um exemplo da coisa, né, o objetivo último da escola acaba sendo aprovar ou reprovar. O interesse em aprender e ensinar acaba sendo secundário ou quase que desaparece, porque o objetivo último da escola é aprovar ou reprovar o aluno. E aí a gente observa então as escolas indígenas, que nós chamamos de diferenciadas, reproduzindo aquelas velhas práticas e equívocos, né, de punir, né, de aterrorizar alunos e de transmitir um conhecimento totalmente descontextualizado, de tal forma que os estudantes acabam não se sentindo bem na sala de aula, né, nos espaços escolares, e no final das contas os alunos preferem estar em outros lugares porque a sala de aula acaba sendo um lugar extremamente antipático. E aí cabe a nós então tentarmos dar o reviravolta nisso para fazer acontecer a educação diferenciada. E eu diria então que a educação diferenciada no formato que nós pensamos e estamos tentando construir pode ser um laboratório inclusive para a educação brasileira, partindo do princípio de que a educação nacional é uma educação problemática, muito problemática. Nós podemos ser um laboratório para a educação nacional e talvez, assim, eu não quero ser prepotente para dizer que a educação escolar indígena diferenciada ela pode ser um laboratório internacional para se pensar em alternativa para a crise que está posta. Então existe uma crise hoje de valores éticos, de valores morais, de valores ambientais, né? A terra está aquecendo, os rios estão poluídos e as florestas estão sendo devastadas. E aí nós estamos dizendo que isso tudo está errado. Não só nós, os nossos antepassados já diziam que isso tudo está errado, que a gente precisa rever. E nós estamos dizendo que nós temos que fazer planejamentos, né, nas escolas, com o objetivo de fazer essas discussões e tentar reverter a situação para o bem dos povos indígenas e podemos dizer que também para o bem da humanidade. Porque se a humanidade está angustiada, né, com todas as crises colocadas aí pelo progresso, pelo aparente progresso, então cabe agora nós reencantarmos tudo que foi desencantado historicamente. E aí nós então temos que, o dever, nós professores, o dever de ressignificar os conhecimentos, contextualizar os conhecimentos e os planejamentos nossos, contextualizar com as nossas realidades, com as nossas tradições, com os nossos hábitos, com os nossos costumes e trazer assim, mais sentido, de fato, mais vida para dentro da escola, né? Para que a educação não se restrinja a quatro paredes e simplesmente reprodução de conhecimentos que estão dados, prontos e acabados. Então é isso, eu considero que nós temos assim um compromisso com os nossos antepassados, que é o compromisso então de darmos seguimento ao que foi construído historicamente pelos nossos antepassados, né? Dar prosseguimento, mas obviamente considerando que sempre as tradições serão atualizadas no diálogo com o presente. É isso que eu queria dizer inicialmente. Obviamente que tem muita coisa para ser dito, para ser expresso, mas eu penso que com o tempo a gente vai colocando pingo nos is. E eu não estou aqui de forma alguma na posição de querer ensinar, né? Eu estou na posição de aprender e ensinar, e eu diria que todos nós estamos aqui exatamente nessa posição. É isso aí, obrigado.